O nosso corpo físico é somente uma concentração do espírito, isto é, informação. Até que se torne automática essa informação, é importante repetir isso antes de fazer uma pilotagem, que a matéria é somente um condensado de informação e que pode ser mudada. O nosso corpo físico é somente uma concentração de informações. Repitam. Hoje, no refeitório, chegou um senhor muito simpático e me disse: "Eu te olho com os olhos de Deus." Parecia uma brincadeira, mas mesmo mediante uma brincadeira, a informação nos chega muito rapidamente. Essa pilotagem de olharmos para as pessoas com os olhos de Deus começa a trabalhar em nós mesmos quando temos somente a intenção de fazê-la. Vocês devem criar um hábito de fazer isso, olhar com os olhos de Deus, sempre, todas as vezes, antes de assimilar qualquer informação. Dizer a si mesmo: antes que eu comece a pensar em qualquer situação, eu a olho com os olhos de Deus. Até mesmo as situações, não somente as pessoas. E então, deve ser feita de maneira rápida. É uma pilotagem que deve ser feita num instante. Não é necessário desenvolver todo o raciocínio, mas somente com esse pensamento, situação ou pessoa, olho com os olhos de Deus. E somente com esse pensamento já nos coloca em uma correta posição. Nestes dias em que estamos aqui, qualquer que sejam as ações que devam realizar, tentem ver todas elas com os olhos de Deus, mesmo que rapidamente. Devemos explicar por que a matéria é concentração de informação? Vamos recordar nossas aulas de química. De que coisa é feita a matéria? Átomos, energia. Átomos não têm nem mesmo uma cobertura, uma forma, somente as características e interações. Existe uma definição que a matéria é energia em baixa velocidade. Perfeita definição. Quer dizer, então, que energia é um passo sucessivo da informação, isto é, temos a informação e esta se transforma em energia, que sucessivamente se condensará e se transformará em matéria. Vocês sabem o que provaram os cientistas da física quântica? Que existe um observador que cria a realidade e que pode ser mudada através dessa observação. O comportamento do átomo muda segundo o ponto de vista do observador. Para sermos precisos, a física quântica foi descoberta por Max Planck. Existem partículas de energia e depois fizeram um experimento chamado dupla fenda e foi demonstrado que o átomo se comportava de maneira diferente segundo o observador. Num aparece como partícula e no outro como onda. Mas eu faço uma pergunta. Se cai na minha cabeça um tijolo, por que eu o sinto como real? Falando de física quântica, eu li que a realidade não é objetiva e sim subjetiva, depende da pessoa que a está observando. No mundo interno, micromundo, a relação entre os objetos é diferente em relação ao macromundo. Estudando as micropartículas, os cientistas notaram, por exemplo, que os elétrons podiam se comportar como uma onda ou como uma partícula. Nós não vamos detalhar esse processo e não vamos falar do experimento. O que nos interessa é somente o resultado. Se o homem não estivesse observando essa experiência, o elétron se comportava como uma onda, mas se ele observasse, o elétron assumia forma de partícula. Os cientistas documentaram isso, e agora Grabovoi consegue explicar para nós o porquê disso. Quando nós observamos, fixamos nossa atenção em um objeto qualquer que seja, nesse mesmo instante, a nossa consciência reage sobre esse objeto. Então, a consciência tem a possibilidade de condensar a informação. Fixa a informação e então criamos a matéria. Por que nós podemos ver isso no micromundo e não no macromundo? Por que quando um tijolo cai na nossa cabeça, nós o sentimos como real e não como uma substância sutil? Porque nós sabemos que na realidade física existe um modo genérico, coletivo, do qual observamos, um modo que é similar, igual a todos nós. Podemos ver a realidade.
Se a consciência coletiva pensa, tem uma ideia concreta que um tijolo tem uma forma, composição real, e claro, se um tijolo cai na nossa cabeça, nós percebemos inevitavelmente porque a consciência coletiva é muito forte e então ela cria a realidade. Sim, mas minha observação é: a física quântica diz que eu posso influenciar a matéria, e por que com o tijolo não posso influenciar e ele me quebra a cabeça? Uma pergunta muito interessante. O micromundo não é perceptível através da consciência, e então não podemos agir do mesmo modo, pelo menos até agora. Mas como podemos agir sobre a realidade física? Desenvolvendo a nossa consciência. E desenvolvendo a nossa consciência, se desenvolve também o espírito. E sabemos que o espírito cria toda a matéria física. Se a concentração do espírito no nosso corpo físico for mais alta do que em qualquer outro objeto ao nosso redor, então nada, nenhum objeto que está fora pode fazer mal influenciar o nosso corpo físico. Então, esse tijolo não terá o poder de fazer nada.